Se coloque de pé, em nome de Jesus. Já louvamos, já oramos, já agradecemos. Agora vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor tem para falar conosco nessa noite. Amém? Amém. Eu peço para que os irmãos abram vossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João 4. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria a tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e lhe disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém. Amém. Senhor meu Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eis aí a tua filha, Senhor, que irá trazer uma mensagem aos nossos corações. Pai, que toda palavra que sair da boca dela venha ser direcionada pelo teu Espírito e vá de encontro a cada coração. Fale conosco nessa noite, através deste instrumento, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, trazendo a sua palavra. Agradeço a Deus a oportunidade, ao pastor. E como é bom, né? Estudar, meditar na palavra do Senhor, trazer uma palavra para a igreja, né? Ainda mais quando é confirmada por Deus. E no fim de semana também estivemos aqui. Eu estive aqui com o Círculo de Oração das Irmãs, o pastor trouxe a palavra, eu senti a confirmação já dali. À noite também, com o louvorzão, o Ribas pregou, né? Foi uma bênção. E eu creio que Deus também confirmou ali. Também com a palavra do Eliezer no final do culto, sobre a mulher samaritana, sobre a fonte de água viva. E agora o pastor falando também sobre deixar, né, para trás aquilo que não está agregando coisas boas em nossas vidas. Amém? Amém. Então essa palavra, ela vai nos relatar a história da mulher samaritana e esse encontro que ela teve com Jesus. E a Bíblia também nos fala que os judeus não se davam com os samaritanos. Então quem era esse povo samaritano? No Antigo Testamento, a palavra nos declara que ali depois, após a morte de Salomão, até então o reino de Israel era um reino unificado. Havia somente um rei. E com essa morte de Salomão, o reino foi dividido entre o reino norte e o reino sul. Só para resumir, para que os irmãos entendam, né, como surgiram os samaritanos. E então, ali logo após, houve a Síria e a Babilônia sitiaram a cidade de Samaria. E com isso, levaram cativo os israelitas, né? E levaram para o reino do norte. Lá também tinha outros povos, então houve uma mistura de raça. Então, daí surgiram o povo samaritano.
e eles adoravam outros deuses, né? E praticavam a idolatria. Então, acredito também que através desses estudos, por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. E a palavra do Senhor nos declara ali já logo no comecinho que era necessário passar por Samaria. Jesus, ele tomou aquele caminho não somente porque era um caminho mais fácil, um caminho mais rápido, não. Era um caminho necessário, mas no sentido espiritual. Porque para os judeus, eles na verdade evitavam aqueles caminhos por causa dos samaritanos. Eles não passavam por ali, mas Jesus, que ele era humilde, né? Ele não se desviou daquele caminho. Ele fez necessário passar por aquele caminho para encontrar com aquele povo. Porque ele tinha um propósito, ele tinha um plano de salvação para aquele povo. Então, de forma espiritual, nós podemos entender que ele precisava encontrar com aquela mulher, né? Ele tinha esse propósito. E através do testemunho daquela mulher, ele sabia que ia alcançar muitas almas para o reino de Deus. Nem mesmo os discípulos, né? Diz na palavra que nem mesmo os discípulos entenderam por que ele estava falando com aquela mulher. Até porque naquela época as mulheres não podiam se comunicar com os homens, né? Até mesmo com seus maridos, em locais públicos elas não poderiam falar com seus esposos. E os discípulos se questionaram quando voltaram, né? Que eles tinham ido comprar comida. Eles se questionaram por que Jesus estava falando com aquela mulher. Eles não sabiam, mas o Senhor sabia que era necessário. E trazendo para as nossas vidas, Jesus sempre encontra uma maneira de falar conosco. Jesus, ele sempre encontra uma forma única e especial para te encontrar. Esse é o Deus que servimos. É interessante, na Bíblia nos relata sempre as passagens ao qual as pessoas vão até Jesus para ter esse encontro, né? Como a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, até mesmo Zaqueu que subiu numa árvore para chamar a atenção do Senhor. Então as pessoas nessa época, eles iam até Jesus, por ouvir falar de Jesus, eles iam até Jesus. E aqui nessa passagem não, nos relata que Jesus encontrou uma maneira única e especial de encontrar com aquela mulher. Aleluia. De salvar aquela mulher, aleluia. De mudar, de transformar, de purificar aquela história daquela mulher, para alcançar muitas almas, né, que era o povo samaritano. E esse é o Deus que servimos. Ele cria situações, ele muda o caminho, ele vira o cativeiro só para te encontrar. Ele deixa as 99 ovelhas só para encontrar uma que está perdida. E eu creio que nessa noite também ele se fará presente aqui de uma maneira única e especial. Então fique bem atento ao que o Senhor tem para falar nessa noite. O segundo ponto que me chama a atenção também nessa passagem é sobre essa mulher. Então quem era essa mulher? A Bíblia não nos relata o nome dessa mulher, mas nós conseguimos entender, compreender que ela tinha uma história. Por ela estar ali naquele poço sozinha, ela se sentia envergonhada por causa dessa história, porque ela era uma pecadora. Então, para ela se sentia sem valor, mal vista pela sociedade, né? Uma má reputação. Porque ali um pouquinho mais para frente, nos versículos, né, nos relata que Jesus conhecia a história daquela mulher. Né? Ela não sabia ainda quem era aquele homem que estava falando com ela. Mas Jesus já conhecia a história daquela mulher. Sabia que ela já tinha tido 5 maridos e que o atual não era o esposo dela. Então ela se sentia uma mulher pecadora, com uma má reputação, sem valor, mal vista pela sociedade. E trazendo para as nossas vidas, é assim que nós chegamos na presença do Senhor. Nós temos uma história e muitas vezes nós não nos orgulhamos dela. Nós sentimos vergonha porque somos falhos e pecadores, sem valor. Às vezes pensamos, somos incapazes, né, de estar na presença, indignos de estar na presença do Senhor, sem qualidade, desprezado pelo mundo e com um passado vergonhoso. Mas eu tenho algo da parte de Deus para te dizer nessa noite. Pare de se contar coisas ruins. Pare com esses pensamentos ruins. Isso não agrada ao Senhor. Pare de se achar
incapaz, pare de se diminuir. Assim como o pastor já nos disse nessa noite aqui, é hora de deixar essa bagagem de lado, né? É hora de jogar fora aquilo que não agrega coisas boas nas nossas vidas. É hora de se jogar fora mesmo, né? O Ribas ainda falou aqui no louvorzão sobre esse peso. Ele estava relatando ali sobre Pedro, o barco, então que ele deixou o barco de lado e a âncora estava ali, né? Então ele tirou aquela âncora. Então tem hora que a gente precisa tirar esse peso, né? Lançar fora. Porque o Senhor, Ele nos chama para as profundezas. E nós devemos mergulhar e buscar mais da presença do Senhor. E voltando um pouquinho aqui também em João 3, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o Senhor, quando nos encontrou, eu creio que você se lembra bem de como foi esse encontro, eu me lembro. E quando o Senhor nos encontrou, Ele não queria saber o nosso passado, Ele não queria nos julgar, Ele veio para nos salvar. Ele tinha um plano de salvação para a nossa vida e que a nossa vida seria testemunho para a nossa família, que salvaria outras vidas também. Então Ele não veio para nos julgar, então nós não precisamos nos sacrificar, não precisamos nos humilhar. Eu creio que não é dessa forma que Jesus quer que a gente se humilhe, né? Na presença, se humilhar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor, não se diminuir, não se achar incapaz. Então Ele já nos salvou, Ele foi o sacrifício, né? O sacrifício já foi feito, né? Lá na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida, porque Ele te ama, Ele quis te salvar. Ele nos salvou com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia, né? Ele era o amor, Ele é o amor, e o amor amou, Ele não nos julgou. Amém? E nessa passagem, o que mais me chamou a atenção foi sobre essa fonte de água viva, né? Que o Senhor Jesus é a fonte de água viva. E nós precisamos todos os dias dessa fonte de água viva. Como aquela mulher, devemos ansiar, devemos suspirar por essa água viva que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. E no Salmo 42, nos relata sobre a corça que suspira pelas águas. Vou ler para os irmãos. Assim como o servo, aqui está diferente, mas assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então nós devemos ter sede, né? Ter sede de Deus, de estar mais próximos de Deus. Aleluia, de nos encher dessa água viva que é o Espírito Santo de Deus. Todos os dias das nossas vidas é importante a gente repor essa água, né? Porque nós bem sabemos que o cristão não está livre de momentos de dificuldade, de levantes, de crise. Ali também no 42 nos diz um pouco sobre esse momento de crise na vida do cristão. E nos declara ali no versículo 5, no verso 5. Por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a minha salvação. Amém. Então, as dúvidas, o medo, a ansiedade, as incertezas da vida nos faz achar que Deus está em silêncio. Mas tudo que nós estamos passando hoje é para criar um testemunho de vida. Nós iremos passar por isso com a força de Deus, que Deus nos restaura todos os dias. Ele irá nos capacitar para passar por essas dificuldades e nossas vidas serão um grande testemunho lá na frente. Aleluia. E como nós podemos nos encher todos os dias dessa água viva que é o Espírito Santo de Deus?
Bem sabemos que o nosso corpo, a maior parte é composto por água, né? E de uma forma física, nós precisamos todos os dias repor essa água. Uma reflexão que eu faço agora com os irmãos é que quando nós perdemos 1 litro de água, nós sentimos sede. Quando nós perdemos 2 litros de água, o nosso corpo ele tem sede, cansaço e fadiga. Quando nós perdemos 3 ou mais litros de água, nós passamos por um processo de desidratação e risco de vida. Agora nós vamos trazer para o lado espiritual. Na vida do cristão não é diferente. Um dia sem Deus, nós sentimos sede. Um dia sem estar na presença do Senhor, nós sentimos sede. 2 dias sem a presença do Senhor, nós sentimos sede, cansaço e desânimo, fadiga. Nós perdemos a vontade de orar. 2 dias sem vir para o culto, assim a gente já no próximo já pensa, será que eu vou ou não? Como o pastor nos diz, aparece uma visita, sempre aparece alguma coisa para nos impedir de estar na presença do Senhor. Porque é isso que o inimigo quer. O inimigo ele quer nos afastar da presença do Senhor. Então ele também coloca coisas no nosso caminho para nos afastar do Senhor. Aleluia, Deus. Então 2 dias nós já ficamos abatidos, cansados, cheios de dúvida, desânimo. Começamos a questionar a Deus, achar que Deus está em silêncio, que não ouve nossas orações. E 3 dias ou mais acontece a desidratação no modo físico. No espiritual é a fraqueza espiritual. E nós vamos se afastando cada vez mais e mais. Então, é necessário buscar incansavelmente, incessantemente, essa presença do Deus vivo. Nas nossas vidas, nos encher cada vez mais, nos submeter a essa presença, a esse amor. Aleluia. Quanto mais buscamos, mais Deus nos enche e mais nós iremos jorrar pela nossa vida. Porque esse é o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Ele quer transbordar as nossas vidas. Então, como se encher dessa água todos os dias? É necessário colocar a nossa fé em ação. É necessário renovar as nossas forças na presença do Senhor, na casa do Senhor. Aleluia, Deus. É estar disponível para servir ao Senhor. É necessário sair da zona de conforto. Assim como a irmã Nádia falou no último culto, né? É necessário estar disponível, porque quanto mais Deus ele quer nos abençoar de uma forma grandiosa. E quando Ele nos abençoa, a gente quer fazer mais para o Senhor. Então, às vezes a gente pensa que está fazendo pouco, mas é porque o Senhor vai nos impulsionando a fazer cada vez mais e mais. Então, a gente não quer mais só ocupar uma cadeira. A gente não quer vir só à igreja assistir o culto. A gente tem essa sede de estar na presença do Senhor, essa sede de fazer a vontade do Senhor, de agradar o Senhor. Aleluia. Então, nós devemos colocar a nossa fé em ação, buscar mais, orar mais. É necessário estar disponível para servir ao Senhor. Então, aleluia, Deus. Então, era o propósito que Jesus tinha ao passar na vida daquela mulher. Aleluia, Deus. E é assim como ela nos relata aqui a palavra do Senhor, no versículo 15. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Aleluia. E assim, o Senhor vai nos enchendo cada vez mais e mais, vai nos usando para fazer a sua obra. Aleluia, Deus. A palavra também nos relata que o Senhor, logo após conversar com essa mulher, Ele revelou a ela quem Ele era. E ela confiou, ela acreditou que embora ela tivesse a fé dela, adorava outros deuses, ela também acreditava que viria o Messias. Ela acreditava, ela tinha essa convicção de que viria o Messias. Ela não sabia a hora, nem o lugar, nem o momento. E assim somos nós. Nós estamos aqui, estamos buscando e nós acreditamos que o Senhor irá vir nos buscar, salvar a tua igreja. Então o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, para que os adore em espírito e verdade. E quando o Senhor declara
a essa mulher quem ele era. Então houve uma transformação na vida daquela mulher, naquela história. Ela já não era mais aquela pessoa que era desprezada, que não era ouvida. Ela passou a ter uma vida transformada, renovada, purificada por essa fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim é como quando Ele nos encontrou, né? Que nós aceitamos Jesus, que nós viemos para Cristo, nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador. E nós apagamos, Jesus apaga o nosso passado nas águas do batismo. E nós somos renovados naquela água. E nascemos para uma nova vida. Já não vivemos por nós mesmos, mas vivemos da vontade do Pai. Aleluia, Deus. Então ali, quando o Senhor revela para ela quem Ele era, e que ela não teria mais sede, e que ela seria uma fonte para jorrar para outras vidas, aquela mulher até largou o cântaro que ela foi buscar água, ela já até largou o que ela estava fazendo. E ela foi anunciar as boas novas àquele povo. Então é necessário que a gente também possa anunciar o que o Senhor tem feito de bom em nossas vidas, toda essa transformação que ocorreu em nossas vidas. E ela foi anunciar. Com essa chegada dos discípulos ali, eles ficam se perguntando e oferecem comida para o Senhor, ali no finalzinho do capítulo já, né? Capítulo 4. E ele responde assim: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia, Deus. Então esse é o plano de salvação para as nossas vidas. Ele não quer somente nos salvar, Ele quer que a gente faça a vontade do Senhor e realizemos a sua obra, né? Para alcançar outras almas que estão sedentas dessa água, que estão com sede de conhecer Jesus, de ter sua história transformada também, né? Então que possamos ser humildes como Jesus também para alcançar essas almas, seja no nosso local de trabalho, seja na escola, seja onde quer que a gente passar, né? Que o Senhor venha nos usar como instrumento dele para alcançar mais almas. Aleluia, Deus. E aquela mulher que era desprezada, aquela mulher que tinha má fama, que andava escondida para nem se encontrar com outras mulheres, outras pessoas, ela passa agora então a ser ouvida pelo seu testemunho. Então, assim é nas nossas vidas. Talvez a gente pense que a gente não tem nada de bom para compartilhar ou levar para outras pessoas, né, agregar em outras vidas, mas pelo contrário, quando o Senhor te encontrou, Ele transformou a sua vida. Aleluia, Deus. Ele te salvou, Ele te chamou e para fazer a obra dele. Então, revele para as outras pessoas tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito em sua vida. E ela encontrou Jesus e foi restaurada, ela foi curada. Ali no finalzinho do versículo diz que eles acreditaram na palavra daquela mulher, aquela mulher desprezada. E muitos creram nele por causa da sua palavra. E ali eles pediram para Jesus ficar com eles mais alguns dias. Então aquele povo também sentiu essa sede de Jesus. Aquele povo também queria ter mais tempo com Jesus. Queria ter suas vidas modificadas, transformadas, renovadas pela presença de Deus. Porque quando chegamos na casa do Senhor, nós não sentimos vontade nem de sair mais, né? A gente quer ficar cada vez mais e mais e mergulhar profundo nessa fonte de água viva, no Deus vivo, na presença do Deus vivo. Para que a gente possa ser renovados todos os dias por essa fonte de água viva, devemos buscar mais, cada vez mais e mais a presença do Senhor. Devemos meditar e orar na palavra do Senhor, se sujeitar, se submeter a esse amor. Então, não se contente apenas em
em vir aos cultos, mas queira apresentar mais para o Senhor. Não deixe nada de impedir o medo, a dúvida, a barreira, se achar incapaz dos nossos pensamentos, né? Porque às vezes esses pensamentos nos impedem de fazer mais para o Senhor, porque a gente se acha incapaz. Mas escuta a voz de Deus, escuta a voz do Senhor, deixa Ele te capacitar, porque nós, por nós mesmos, nós realmente somos limitados, né? Mas o Senhor, Ele nos capacita todos os dias. Então se alimente da palavra do Senhor, busque mais da presença dEle, esteja mais na presença do Senhor. Não dê ouvidos ao mundo. O mundo quer te parar. O mundo não quer mesmo que a gente anuncie as boas novas ao Senhor, né? No nosso local de trabalho, ou até na nossa família mesmo. A família não quer ouvir, não quer que a gente revele, né, o que o Senhor fez nas nossas vidas. Mas que aos pouquinhos a gente possa levar a palavra do Senhor em hora fora de hora e contar as boas novas que Ele tem feito em nossas vidas. E que não só as nossas vidas possam ser transformadas, mas de muitos que se aproximarem de nós poderão também alcançar essa graça, esse amor e essa misericórdia do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Maravilhoso e eterno Deus. O cântaro é algo, um instrumento, uma vasilha muito caro da época, muito caro. Era algo de muito valor o cântaro. E aquela mulher, quando ela se encontra com Jesus, ela larga algo de valor por conta de Jesus Cristo. Ela nem se deu conta que ela foi embora e largou o cântaro. E a presença do Senhor alegrou o coração daquela mulher. Imagina, a alegria dela foi tanta. E ela largou